Olá, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar. Hoje a leitura é capítulo 45 de Gênesis. José conta quem é. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Chegue mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família, aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá." José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: "Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que eles levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles."
Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 3,5 kg de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhes disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. E acabamos a leitura de hoje, uma leitura que nos emociona, né? O reencontro de José com seus irmãos, o seu coração limpo, puro, de gratidão, porque não foram os irmãos que fizeram a maldade que a gente vê com os olhos humanos, né? Mas foi Deus direcionando a nova casa de José. E José, para chegar a governador, passou por muito sofrimento, passou pela escravidão, porque foi vendido como escravo a Potifar. Na casa de Potifar, como Deus estava com ele, José ficou bem sucedido, mas ele teve os ataques da esposa de Potifar, no sentido da sedução, e ele resistiu porque ele respeitava o patrão, respeitava as suas leis íntimas, internas, seus valores, que acreditando num Deus todo-poderoso e maior que tudo isso, foi para a prisão. Na prisão ele também estava, Deus estava com ele, e na prisão ele se tornou também o mais protegido do carcereiro, e lá ele administrava o cárcere, cuidou dos sonhos de dois homens que eram ligados ao faraó, ao rei, o copeiro e o que era o cozinheiro. Lá ele interpretou os sonhos do copeiro e do cozinheiro. O copeiro voltou ao palácio para servir o rei. E uma noite, depois de alguns anos, o copeiro lembrou do José, que ainda estava no cárcere, e disse ao rei: lá existe um homem que tem interpretações vindas de Deus, né? Esclarece sonhos. E o rei mandou chamar José, banhou, vestiu, mandou vestir José novamente no topo, e Deus estava com ele. José passou a ser o administrador, o governador de todo o Egito, porque ele interpretou os sonhos do faraó. E José, mais 2 anos se passaram, e teve o primeiro contato com seus irmãos, porque a fome também chegou em Canaã e em tantos outros países, conforme relatos da Bíblia que acabamos de ler. E ao se deparar com seus irmãos, ele já tinha perdoado, ele já tinha entendido o caminhar dele, a bênção divina. Então, assim, para o nosso dia a dia, para o nosso pensamento, para o nosso aprendizado, essa é uma passagem muito importante, porque a gente tem que aprender a perdoar aqueles que nos magoamos, que nós magoamos e que somos magoados também, né? Durante a nossa trajetória, na infância, na adolescência, na vida adulta. E saber perdoar o próximo, porque Deus está provendo em nossas vidas. E assim, o simples fato de acordar acima do chão, de ser grata,
de saber agradecer a natureza, ao sol, a tudo que Deus nos dá todos os dias. Um bom dia com alegria, um bom dia com muito amor, com muita gratidão. Isso nos faz melhorar pessoalmente, melhorar os nossos valores de que somos gratos a Deus a tudo. Senhor, estamos passando por um momento de terremotos em todo o nosso planeta. Abençoa aqueles, Senhor, que aonde quer que chegue a Tua palavra, abençoe os familiares, os que sofreram, os que partiram, os que ficaram. Dê consolo, Senhor. Coloque anjos Teus guardiões para proteger, para ajudar, para guardar, para estar com todos, Senhor. Nos perdoa, nos abençoa e que esses familiares que ficaram, que possam receber uma mensagem de amor, um colo para chorar, um colo para saber que aqui estamos de passagem. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a família daquele que veio ouvir a Tua palavra. Abençoa. Gratidão, graças a Deus a todos, e que essa mensagem seja de grande aprendizado para todos nós. Fica com Deus.